Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu tô aqui pra gente simplificar a preparação de pele. Uma preparação rápida, fácil, prática pro dia a dia. Então eu vou começar hidratando a pele e toda a pele tem que ser hidratada, tá? Não importa se é mista, oleosa, seca. O que eu tenho notado nas consultorias é que existe muita dúvida em relação à preparação da pele. Protetor. E aí a gente já vai para a base. Mas e o primer, Laura? O primer, gente, ajuda sim na durabilidade da maquiagem, numa textura mais uniforme da pele, mas não é um passo obrigatório, entende? Ele é interessante, em alguns casos ele pode ser fundamental, mas de maneira geral a gente não precisa usar primer todo dia, tá? A não ser assim, eu tenho os poros muito dilatados, eu queria usar um primer pra dar uma amenizada nos poros, ou eu tenho a pele muito oleosa e ao longo do dia eu sinto que não dura, que a maquiagem não dura, que vai abrindo, que não sei o que, aí tudo bem, você também pode tentar um primer, mas de resto, gente, não precisa. A base, com o tempo de treino, de maquiagem, você vai entender quanto que você usa, tá? Mas de forma geral, eu gosto de fazer assim, se você tá começando, põe na mão, e aí você vai colocar um pouco, uma quantidade aqui na testa, uma quantidade na bochecha, na outra bochecha, no nariz e no queixo. Eu sei que essa quantidade pra mim é mais do que suficiente, então eu vou deixar a lista dos produtos no box, tá? Então eu paro por aqui. E aí com um pincel denso, que eu acho que facilita, eu vou espalhar assim, arrastando, encostando e puxando o pincel rapidamente e do centro pra fora, porque o centro do rosto é onde a gente mais tem irregularidades de tom e tal, e manchinha, e vasinhos, e sei lá, olheira. Então, onde estão as variações de tons que a gente precisa uniformizar com a base. Então, é por isso que a gente começa do centro e vai puxando pra fora, tá? Esse vídeo eu tô fazendo bem explicadinho, mas é uma maquiagem que você não demora 5 minutos no dia a dia. Eu gosto, o que sobrou, sem passar quantidade, mas só o que sobrou no pincel eu passo sim na minha pálpebra, que é pra dar uma neutralizada no tom. Mas é uma das últimas partes, né? Por quê? Porque a gente não quer muito produto na pálpebra, senão vai acumular nas linhas. Aí eu puxo também pro pescoço, pra não ficar aquela divisória, sabe? Onde tem base, onde não tem. E testa também. Importante em todos os cantinhos, perto da sobrancelha, perto da raiz do cabelo. Não tem problema se sujar a sobrancelha, depois a gente limpa. Esse pincel, ele já dá um bom acabamento, mas eu gosto ainda de vir com a esponjinha umedecida. Eu já ensinei vocês como que umedece a esponjinha. E aí eu vou dando batidinhas assim pra assentar tudo muito bem na pele. Pode ir direto com a esponjinha e não o pincel? Pode, só que aí a esponjinha vai absorver mais produto, vai ser mais difícil de limpar a esponjinha. E também acaba gastando mais produto, porque a esponja absorve mais do que o pincel. Aí corretivo, eu vou pegar um corretivo aqui que eu gosto bastante, que ele é iluminador, assim. Iluminador que eu digo, ele traz luz, ele não tem brilho, tá? E eu gosto de aplicar aqui bem no cantinho interno do olho, bem no cantinho interno mesmo, que é onde eu tenho mais olheira. E eu gosto de trazer essa diagonal aqui, que é pra dar um efeito lifting no rosto, né? Tipo puxadinho assim, ó. Vocês já vão ver assim que eu espalhar. Poderia fazer pontos de iluminação, nariz, sim, mas nós estamos simplificando, né? É pra ser uma maquiagem, uma preparação rápida. E aí eu gosto de espalhar aqui, já direto com a esponjinha, eu vou dando batidinhas assim, sem subir dessa forma, porque senão eu vou tirar essa linha que eu fiz proposital, porque eu quero que essa região fique mais clara do que essa, e aí dá esse efeito lift, parece que essa parte tá um pouquinho mais pra frente, né? Lembrando que tudo que a gente
ilumina, tudo que a gente põe mais claro vai vir pra frente. Dá pra ver aqui, ó? Como se aqui tivesse mais volume. Tudo que a gente escurece, a gente afunda, a gente diminui, põe pra trás. Ó, agora também dando batidinhas aqui no cantinho. Vocês percebam que eu não tô fazendo batidinhas e espalhando um montão. Não, eu fico no mesmo lugar, que é pra dar acabamento, mas também cobertura. Se você vai descendo muito a esponjinha, ela acaba espalhando muito o produto e não corrige o que precisa. E aí o que sobra na esponja eu trago um pouco na minha pálpebra. Depois, se precisa de mais, você vem com mais uma camada. Daí agora a sobrancelha. Dica, ter assim sempre à mão cotonetes, porque a gente sempre acaba sujando a sobrancelha de base e é um detalhe que faz diferença, viu? Tirar assim, limpar. E agora eu vou preencher. Como? Eu gosto de primeiro escovar a sobrancelha. Dessa forma, eu coloco os meus pelinhos no lugar. E aí, eu venho realmente com o lápis ou quem usa sombra, o que quer que seja, só onde precisa. Eu consigo ver onde tem as falhas. Eu tenho a sobrancelha bem falhada. Talvez você não tenha. Eu atendi bastante gente em consultoria que não precisava preencher sobrancelha, ou porque tinha micropigmentação, ou porque naturalmente já tem a sobrancelha bem cheia. Nesses casos você pula essa etapa. Aqui eu gosto de fazer essa linha assim, mais para alinhar mesmo e tornar essa a base da minha sobrancelha, e a partir dessa linha eu vou fazendo tracinhos para cima e meio inclinados na diagonal, que é para deixar um formato mais natural. Volto, vocês viram que eu pus o dedo e puxei? Isso é para dar uma esfumada, uma amenizada, porque essa região da sobrancelha precisa ficar mais clarinha mesmo, para ficar mais natural. E agora eu volto com a escovinha e dou mais uma escovadinha, que é para esfumar e devolver os pelinhos no lugar, porque a hora que a gente preenche a gente acaba tirando. Notem que eu começo pelo arco da sobrancelha, que é onde a gente pode deixar um pouquinho mais presente, um pouquinho mais escuro, né? O lugar que tem que deixar bem natural é esse aqui. Esse perto, né, o início da sobrancelha ali no meio do rosto. Porque se a gente carrega muito, fica difícil, fica artificial, né? Os meus pelinhos são rebeldes e ao longo do dia eles vão caindo assim. Então eu gosto de vir com uma máscara incolor de sobrancelha e eu vou aplicando assim, já escovando e deixando os pelinhos no lugar. Tem gente que gosta de fazer ela arrepiadinha pra cima, não é o meu estilo, então eu deito ela. Mas, se você quiser deixar ela arrepiadinha, basta pentear pra cima. Numa maquiagem um pouco mais completa, o próximo passo seria o contorno, tá? Mas, gente, contorno não é obrigatório, fundamental. Não existe um contorno universal, tipo, esse contorno aqui é pra todo mundo. Não existe isso. Porque o contorno, ele vem pra harmonizar o rosto. Então, eu sinto que meu rosto é muito redondo, aí eu vou passar um contorno aqui nas maçãs para dar uma afinada. O meu nariz é muito largo, isso me incomoda, então eu faço o contorno do nariz para deixar o meu nariz mais fininho. Minha testa é muito grande, meu queixo pontudo, então a gente vai usando para fazer alguns ajustes, digamos assim, na maquiagem, certo? Só que isso não é obrigatório, a sua maquiagem não estará incompleta se você não fizer o contorno, tá? Então o que eu gosto? Eu gosto de trazer um bronzer pra trazer nuances na pele, não ficar aquela coisa chapadona, né? Vou usar essa paletinha da Nina, que aqui a gente tem bronzer, iluminador, 2 opções de blush, então eu vou usar
com um pincel bem gordo, que é um pincel normalmente vendido para pó, e aí eu vou aplicar aqui em algumas áreas do rosto para que o meu rosto não fique chapadão, tá? Então eu vou começar, eu faço esse biquinho assim de beijinho, e eu gosto de trazer um pouco aqui do bronzer na maçã, mas é um pouco acima de onde afunda quando a gente faz o biquinho. Não é exatamente onde afunda, tá? É um pouco acima. É uma área mais ampla do que o contorno, caso eu fosse fazer contorno. Ó. E eu desço aqui pro centro do rosto até mais ou menos a minha íris, tá? O prolongamento, né? Se você fosse fazer um quadrante, digamos assim. Aqui embaixo, no queixo, eu gosto de trazer um pouquinho também. No topo, assim, da testa, perto do cabelo. Se você tem a testa muito pequenininha, evita de fazer isso, porque isso acaba diminuindo um pouquinho. Embora não seja o foco, né? O foco é trazer nuance de cor, trazer volume pro rosto. Isso acaba acontecendo porque a gente está, de certa forma, fazendo luz e sombra. Eu trago um pouco no topo do nariz, pensando que o sol vem de cima, né? Onde bate o sol, que a gente fica bronzeado. E aí, com o mesmo pincel, eu vou passar o blush. Na mesma paleta, tudo isso otimiza tempo, tá? Vou pegar um pouquinho desse com brilho, mas vou dar uma carimbadinha nesse aqui que tem um pouco mais de pigmento. Faço um sorrisinho, aquele sorrisinho sem gracinha, assim. E aí, nesse gordinho onde levanta a maçã do rosto, eu venho aqui, mas assim, mais do final do olho, tá? Tá vendo aqui no final do olho e puxo em direção às têmporas. Esse blush da Nina, ele já tem brilho, então dispensa o iluminador, entende? Já otimiza, mas se você quiser, você ainda pode passar um iluminador, que também não é um passo obrigatório, sua maquiagem não estará incompleta se você não passar iluminador. E de preparação de pele, é isso. Aí, alguns pontos importantes. Laura, minha pele é oleosa, eu preciso aplicar pó. Minha pele ao longo do dia, sei lá, o nariz começa a abrir, não sei o que, você vai vir com o pó em pontos estratégicos. Eu vou pôr aqui na tampinha um pouquinho, um pó bem fininho, esponjinha ou pincel, tanto faz, se for um pincel pequeno. Eu gosto bastante de usar pincel língua de gato, aqueles achatadinhos assim, ó, pra aplicar pó, porque daí eu vou depositando só onde precisa, sabe? Algo bem pontual mesmo. E agora, com o pó, eu vou aplicar, no meu caso, eu gosto de aplicar na região das olheiras, na região aqui das olheiras, para segurar o corretivo. E eu vou aplicar na pálpebra, caso eu não vá passar nenhuma sombra, nada, eu gosto de selar a minha pálpebra para que não aconteça isso aqui, ó. Não fique acumulando corretivo, a base. Então, se já aconteceu, se já acumulou, com o dedinho eu puxo, espalho, e agora com o pó eu venho depositando em toda a minha pálpebra, inclusive ali perto da sobrancelha, que é para a máscara de cílios depois não ficar carimbando, transferindo para a pálpebra. E aí você vai aplicar onde mais você sentir necessidade. Eu, no meu caso, não preciso passar em mais nenhum lugar, mas você pode querer passar, sei lá, no queixo, no buço, lateral do nariz, centro da testa. Você vai aplicar onde você vê que ao longo do dia sua maquiagem fica ou mais oleosa, ou derrete, coisas assim que você sente necessidade de selar. Aqui, gente, a gente já selou onde passou bronzer, onde passou blush, que são produtos, nesse caso, em pó, ele já foi selado, né? O que é o blush? É um pó com cor. O que é o bronzer, né? Quando em pó, tô falando das versões em pó, tá? É uma cor em pó, então já foi selado, tá? Não há necessidade de você vir com mais pó. E também não há necessidade de passar pó antes, até porque se você sela a tua pele inteira com pó, depois você vem com o blush, ele nem gruda direito na pele, tá? E isso faz com que
teu blush dure menos tempo. E aí, isso aqui, gente, já é a preparação de pele rápida, prática para o dia a dia. Pode passar iluminador se quiser, pode vir com uma bruma e aplicar no rosto todo. Eu tenho gostado bastante de usar bruma, porque eu sinto que dá uma juntada nas camadas, sabe, da maquiagem. Então, vai blush, pó, vai juntando, parece que tudo se agrupa na pele e fica um aspecto mais bonito. Amo a bruma da Nina, acho que é uma das melhores que existe no mercado. E aí assim, uns 30, 40 centímetros de distância, tá? Fecha o olho. E espirra de modo que você sinta o teu rosto úmido, tá? Não é pra encharcar, não é pra escorrer, por isso que é importante manter uma certa distância, que é pra vir só essa brisa úmida, tá? E tá aí então a minha versão de uma preparação de pele prática, rápida pro dia a dia, sem muito mistério. Laura, eu consigo abreviar ainda mais? Consegue. Você consegue, por exemplo, não passar base e passar o corretivo só onde precisa. Eu acho que acaba dando um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que ir ali pontual, tem uma manchinha, aí você tem que esfumar muito bem. A base, embora seja uma etapa a mais, ela já vem de uma vez e uniformiza todo o tom da pele. Não tem necessidade de dar acabamento, aquela coisa muito minuciosa, sabe? Gente, eu acabei de perceber que eu não liguei o microfone direito, peço desculpa aí pelo áudio deste vídeo. Então, às vezes eu acho que é mais prático se você passar a base, ou que não seja a base, pode ser um BB Cream, pode ser um protetor com cor, algum produto que você passa no rosto inteiro e que uniformiza o tom da pele, tá? Precisa do bronzer e do blush? Não, você pode passar só o bronzer, você pode passar só o blush. O importante é ter algum desses dois aí para trazer tonalidade para tua pele, né? Para não ficar aquela coisa chapadona, porque quando a gente passa a base corretiva, a gente acaba chapando o rosto, tirando as sombras naturais do rosto. E o que eu falei, não precisa de pó? Pula essa etapa. Não precisa preencher a sobrancelha? Pula essa etapa, beleza? Quero saber se vocês fazem uma preparação de pele mais simples do que essa, ou mais elaborada do que essa. Se tem alguma dúvida ou sugestão, dica mesmo nesse sentido, deixa aí nos comentários. Lembra, claro, de deixar um like antes de fechar o vídeo, isso é muito importante. É uma forma de me ajudar aqui a crescer com o canal. Assim o YouTube, o algoritmo, né, entende que é um conteúdo de qualidade e sugere para que outras pessoas assistam também. Então, se você puder deixar seu like, você vai me ajudar demais. Vê aí se você não está inscrito no canal, pode ser que você esteja chegando aqui agora, ou às vezes você até assiste meus vídeos, mas não está inscrito. Então clica aí para se inscrever e não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo enorme e eu te espero no próximo. Tchau!